esse filão explorado pelo Tiririca tem mais gente, né? Mais pessoas acabaram aproveitando, né, esse eleitorado. 7h39. Bom, estamos recebendo aqui Mariana Povas, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Bom dia, presidente. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Faz tempo que a gente não se vê, acho que a última vez foi em Várzea Grande, né? É verdade. Muito bem, é uma pergunta que essa é pessoal, eu queria fazer. Faz tempo que eu queria fazer para a senhora. Vou fazer a primeira, inclusive. A senhora foi governadora por alguns dias. Como que é aquela cadeira? É confortável? Dá vontade de voltar? Não. 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 Antes de chegar a sentar na cadeira, eu já nunca tive essa aspiração. E foi uma circunstância da vida, né? Por poucos dias, ainda bem. E voltei e retornei para o meu lugar, onde eu fico muito confortável e me sinto melhor. E num futuro próximo, será que aquela cadeira lhe chamaria? Não. Venha, Maria. Não, no futuro próximo eu já tenho um projeto, que é cuidar de neto. Muito bem. Então tá, e nesses dias que a senhora esteve governadora do estado de Mato Grosso, teve lá uma iniciativa sua, o Botão do Pânico, algo que foi premiado, inclusive, pelo CNJ. Queria que a senhora falasse sobre o Botão do Pânico. Pois é, nós temos uma satisfação muito grande em estar trazendo as informações a respeito desse assunto aos senhores. Há muito tempo esse assunto me deixa inquieta no que diz respeito à violência doméstica e familiar. Ainda na presidência do TRE eu tentei pensar em botar em prática alguma coisa nesse sentido. Mas as nossas energias foram canalizadas para as eleições e acabou saindo o Pardal, que hoje é um projeto nacional, né? Foi gestado em Mato Grosso. Aliás, duas que o Mato Grosso emplacou, né? A própria urna eletrônica, exatamente, que foi desenvolvida aqui no estado e depois levada para a nacional. Evidente que não é o mesmo software, né? Aliás, não é às vezes de eleição para eleição, mas a ideia foi daqui, a primeira foi daqui, e essa é o Pardal, que é um aplicativo de denúncias durante o período eleitoral. E um aplicativo da maior relevância para a transparência das eleições e para a democracia, né? Eu fico me perguntando por que o nome não é Bem-TV, né? Eu vi você fazendo aquilo, mas foi Pardal. Deve ser porque é a quantidade. Bem, aí, né, ainda no Tribunal Eleitoral nós tentamos, mas fomos atraídos pela necessidade de criar algo para as eleições que se avizinhavam. E aí já no tribunal agora nós continuamos perseguindo esse projeto. Fizemos uma parceria inicialmente com a Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública nos deu toda a cobertura no sentido da mobilização dos órgãos repressores estatais, e nós finalizamos o Botão do Pânico com algo inédito, agora reconhecido pelo CNJ, que ganhou agora o primeiro lugar do prêmio na categoria dos tribunais. E como que funciona, para as pessoas que ainda não entendem como é que é o mecanismo, como é que funciona o Botão do Pânico? Bem, a pessoa que se sentir na iminência de sofrer uma violência, ela busca imediatamente. No primeiro momento nós fizemos o seguinte: ela buscava a autoridade policial, registrava a ocorrência, aí ela tinha que aguardar uns dias a juíza apreciar a liminar, para aí depois que ela estivesse com a medida protetiva, aí o Botão do Pânico era instalado. Agora não, nós já aprimoramos, e isso é do processo mesmo. Tudo vai se aprimorando com o tempo. E nós hoje já entendemos, ela já vai lá, isso já é interligado com o PJE, Processo Judicial Eletrônico, o primeiro no país que é interligado, tá? E daí ela já sai dali com a medida protetiva. E nós também observamos que elas tinham muita dificuldade para instalar o Botão do Pânico. São pessoas, às vezes, que têm um poder aquisitivo menor, são pessoas que não têm muita sintonia com a questão eletrônica, como eu. E aí no século passado temos esse problema. Exatamente. Aí o próprio delegado já faz isso.
ela já sai dali com o botão eletrônico instalado no seu telefone. Se ela chegar na porta da delegacia e o seu ofensor estiver ali para importuná-la, ela já pode acionar o botão do pânico, que imediatamente uma viatura, porque ela será localizada através de GPS, onde ela está, e irá ao seu encontro. Nós hoje temos em Mato Grosso, porque nós só temos um botão eletrônico em Cuiabá por hora, né? Nós estamos tentando expandir essa rede. Nós temos em Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop e Cáceres. Então nós estamos tentando expandir isso. Hoje nós temos mais de 5.000 mulheres usando o botão do pânico. Dessas 5.000, 300 vidas no mínimo já foram salvas. Um dado colocado aqui pelo secretário de Segurança Pública, o Bustamante, foi de que quem pede medida protetiva, o índice dessas mulheres que morrem depois de pedir pelos seus parceiros, enfim, por quem está ali ameaçando, que morrem depois de pedir medida protetiva é mais mínimo. Parece que em um período grande não teve um assassinato. Exatamente. Então, nós, concomitante ao botão do pânico, nós lançamos também a campanha Quebra o Ciclo, levando as mulheres e explicando a elas a necessidade delas denunciarem o seu ofensor. E agora nós estamos fazendo também, ao lado de tudo isso, uma campanha que é dirigida aos homens. Já estivemos em Rondonópolis, naquelas indústrias, onde a plateia são os homens que trabalham nessa indústria. O agressor às vezes nem se reconhece como tal, né? Não, isso é muito engraçado, interessante isso, porque ele acha que aquilo é uma coisa natural. O fato dele empurrar a mulher, dele dar uns tapas na mulher, que aquilo é uma briga de casal. Não é assim. Então nós temos partido para a conscientização e vamos expandir ainda mais. E com o transcurso do tempo a gente observa o que precisa ser ajustado, o que ainda está sendo andado bem. Vinícius. Muito bem, só lembrando, falou que no caso do TRE não foi só a ideia, o protótipo foi feito aqui, né? Sim, foi feito na Casa da Democracia. Exatamente. Tem lá, tem até hoje, lá tem uma exposição permanente lá, para quem não conhece. Né? Ainda então, a respeito disso, desculpa te cortar, o TSE pediu esse protótipo para colocar no museu deles, eles levaram, mas hoje não reconhece Mato Grosso como berço da urna eletrônica. E eu tenho batido muito duro nisso, dizendo que o berço foi aqui com o Luiz. Eu que estive também, eu não lembro, mas eu estive presente no lançamento. Exatamente. Ali perto na Praça Bispo Dom José. Exatamente. Quando se apresentou para a imprensa essa ideia. Foi ele, foi o Luiz Fonseca. Eu acho que foi sim. Exatamente. Luiz Fonseca. Eu ia falar em levar a urna daqui, que é a única prova que tínhamos, pronto, já aconteceu. Agora eu cortei, sim, desculpe. Vinícius. Não, tranquilo. E aí estamos conversando, né? E aí do Pardal é porque muita gente, os radares de trânsito, né? Tem muita gente que chama radar de trânsito de Pardal, né? Então como ele tem essa função, né, de pegar, porque o Pardal fica quietinho, né, no galho, né? Olhando, né, de longe, então por isso que tem esse nome de Pardal também. E aí sempre lembrar, né, do Delírio em Povos, né, do pai da senhora, né, sempre dar esse destaque, né, que ele foi o centenário dele, né, que foi ano passado, né, do nascimento dele. Foi ano passado, em razão da pandemia, nós comemoramos esse ano. Né? E aí essa semana ele ganhou mais alguém para conversar lá, né, que morreu o Léo de Queiroz, né, Francisco Léo de Queiroz, 95. Pois é. Chegou o dia dele, né, também foi deputado estadual, contemporâneo do velho Lenine. Então, foi nosso vizinho, inclusive. Ele ganhou alguém para bater papo lá no céu, né? Os dois estão conversando uma hora dessa. Mas o que eu quero perguntar para a senhora, né? A Gisela Cardoso esteve aqui, né? Que é presidente da OAB, né? Aliás, a segunda presidente depois da senhora mesmo, que foi presidente, né? Da OAB lá nos anos 90, né? Eu perguntei a ela sobre a questão do aumento do número de desembargadores, né? Porque eu sei que tem muita pressão para aumentar o número de desembargadores, né? Ela falou, não, que a gente precisa de mais juízes de primeira instância, não de mais desembargadores, né? É isso que eu quero perguntar, como é que a senhora está vendo essa questão né? Eu vejo que a senhora tem segurado lá, porque as pressões são grandes, né? De dentro, sobretudo, da corporação. Mas como é que está isso? Vai acontecer, não vai? Enfim. Era a nossa bandeira quando assumimos, era não só a questão da violência contra a mulher, mas também, especialmente, olhando o nosso terreno, o nosso fundo de quintal, e fazer um compromisso em dotar o primeiro grau de jurisdição de toda a infraestrutura necessária, entre elas capitaneada, obviamente, pelo juiz. Finalizamos o concurso
E hoje não há em Mato Grosso nenhuma comarca sem juiz. Pode até acontecer esporadicamente de ser comarca que tenha um único juiz e que, eventualmente, por alguma fatalidade, o juiz esteja doente ou alguma outra coisa. Mas não há nenhuma comarca em Mato Grosso que não seja dotada pela primeira vez na história. Todas as comarcas, a doutora Gisela nos presenteou com a sua presença no dia que nós empossamos os últimos juízes. Uma pena que a magistratura, ao contrário do que às vezes isso é propalado, ela não é mais atrativa. Então, só nesse concurso, os 5 primeiros que passaram já pediram demissão antes mesmo de assumir a comarca. Né? Não gostaram da comarca? Não é comarca. O interior. A carreira não é mais atrativa. Hoje, há muitos anos, a carreira, quem entrar agora vai se aposentar pelo INSS, com o teto máximo do INSS. Quem é que quer passar uma carreira dessa inteira, construindo uma carreira, para sair aposentado pelo INSS? Os que já estavam antes da reforma do judiciário, que foi em 2004, esses já têm direito adquirido, eles sairão com o salário atual. Mas os que entraram agora, inclusive esses que assumiram agora, sairão aposentados pelo INSS, salvo se fizer a previdência privada. Bom, mas retornando à questão do primeiro grau, nós dotamos as comarcas de juízes, servidores, que nós fizemos o concurso público, finalizamos o concurso público e dotamos as comarcas de servidores. Há algumas que ainda se queixam de servidores, mas porque eles são movimentados. Por exemplo, nós temos comarca onde a pessoa que foi aprovada no concurso público era uma senhora e ela tinha um filho autista. Na comarca onde ela foi lotada, onde ela estava lotada, ela não disponibilizava tratamento para aquele filho. Então ela foi movimentada por uma comarca que possa dar o atendimento necessário a esse filho, e aí até nós conseguimos prover aquela vaga que ela deixou em aberto. Realmente às vezes acontece isso, mas não há nenhuma comarca que não esteja no nosso organograma lotada de servidor e juiz. 7h42, estamos entrevistando a presidente do TJMT, Marilena Povas. Lorenberg. Antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-la aqui. O nosso programa ganha muito, o amigo ouvinte já está ganhando há muito tempo, ganhando com a presença da senhora. Sem falar do prazer e da honra que todos nós temos com a senhora aqui. Obrigada. Sempre aprendemos. Presidente, vou voltar naquele primeiro tema, até por conta dos números, ou do número da violência, que é gritante, continua gritante. E aí vem a primeira pergunta. O número continua crescente por conta da vontade que a mulher tem de revelar que foi agredida, ou porque não há um entendimento ou um processo de educação do agressor. A senhora falava agora há pouco, e é uma grande verdade, muitos dos agressores não se sentem como tal. Né? Eles pensam que é natural porque foram criados dessa forma. Eu tenho uma outra cabeça, mas tem gente que pensa dessa maneira, né? Tem gente que pensa dessa forma. E aí o que fazer? Onde entra a educação escolarizada, presidente, em todo esse processo? Onde entra, por exemplo, a família? Porque me parece que se a gente bater de frente com as consequências, não atinge de fato os nossos objetivos. Eu estou errado ou não estou, ou estou mais ou menos certo? É um prazer revê-lo, Lorenberg, meu querido amigo e vizinho, mas você está coberto de razão. Você tem que combater na raiz o problema. E, aliás, não é só a questão da violência, né? Tudo na vida, se nós não formos na raiz, vai crescer como cabelo e unha, né? Então não adianta você combater as causas sem combater a origem. E nós temos procurado fazer isso. No primeiro momento, como nós vimos a crescente onda vertiginosa, e você me perguntou por quê, eu creio que um dos vetores que fizeram com que isso crescesse muito foi a própria pandemia, né? Porém,
em primeiro lugar está essa questão que você levantou mesmo, que é a questão educacional, a questão cultural, a questão sociedade machista, uma série de quesitos que se somam e deságua nisso. Mas se você, no primeiro momento, a nossa primeira preocupação foi salvar vidas. Saímos assim a cata de um mecanismo que pudesse estancar a mortandade de mulheres. E ao longo disso, como foi dito aqui, outro dia nós fomos a Rondonópolis e fomos a uma grande indústria conversar com os homens agora. Os homens, e explicar exatamente o que você dizia, que às vezes nem eles mesmos sabem. Mostrar para eles que isso é uma violência, isso é uma forma deles também estarem à margem da sociedade quando eles insistirem nessa conduta. E aí fomos muito bem recebidas e eles gostaram tanto que já até nos acenaram com a possibilidade de fazer novas palestras nessas grandes indústrias em Rondonópolis que congregam um número muito grande de homens. Aí sim já atacando esse flanco que você apontou, que é justamente a origem e não mais a causa. A causa é o botão do pânico e estancar, salvar vidas. Dentro da pergunta do Lorenberg, a gente fomos campeões aí, né? E quando não somos campeões, estamos lá no ranking de violência, principalmente de violência contra a mulher. Mato Grosso é um dos estados que lidera, né? Tá aí sempre os primeiros colocados, um placar não muito vergonhoso para a gente. Mas o número, esse acréscimo vem de onde? De uma crescente na violência ou uma crescente das denúncias? Porque se analisarmos a evolução que se teve na proteção dos direitos da mulher, você tem o tempo em que elas não denunciavam, que apanhavam quietas, que morriam quietas. Né? Denunciar o parceiro era algo muito difícil. Primeiro por conta de filhos, a questão de segurança e a própria questão de sobrevivência que ela tinha ali no marido. Nós temos hoje em Mato Grosso mais denúncias porque tem mais proteção. Esses números são crescentes, são nesse patamar. Por quê? Porque a mulher mato-grossense já encontra apoio no judiciário e tem ido para denunciar, ou ao contrário, tem realmente uma escalada aí de agressão. Eu acho que isso que você disse, dela encontrar agora alguém que está falando aquilo que ela sofre na pele, é uma realidade. Mas a questão cultural também nós não podemos desconhecer. Se nós formos olhar lá atrás, a gente vai ver que os homens, quando a mulher se casava, ela não podia nem pensar em voltar a estudar, por exemplo. Não faz muito tempo isso e esse fato era uma realidade. Lugar de mulher, eu ouvi isso de uma cabeça coroada, que eu me abstenho de dizer que lugar de mulher não era no judiciário, era na cozinha e no fogão. Eu ouvi isso de uma cabeça coroada. Então é uma pena, né? Tá tudo bem com ele? Eu acredito que não, eu acho que ele está aposentado e provavelmente... a pessoa que ele pensou que fosse estar em casa cuidando dele está na rua trabalhando. Castigo. Então é uma soma, né? Uma junção de fatores, né? Antigamente era assim, a mulher não podia se estudar, não podia ir para o mercado de trabalho. A mulher, hoje nós temos mulher nas Forças Armadas, hoje nós temos mulheres naquelas mais... o próprio judiciário. Quantos anos o judiciário esteve segregado? Só entrou a desembargadora Shelma e ficou lá muito tempo sozinha. Eu fui a segunda a chegar lá. Então, depois que as mulheres furaram esse bloqueio e mostraram a aptidão muito grande para a magistratura e até a seriedade delas com a magistratura, elas começaram a ter Agora, essa questão que você levanta não é só
Na periferia, não. A gente vê essa crescente violência na classe média e média alta. Esse é o grande desafio, porque essa é uma classe que não quer denunciar. Ela sente vergonha da sociedade, ela quer pousar para a sociedade que o casamento é um casamento perfeito. E na delegacia, e ficar lado a lado com a mulher da periferia que está lá com o olho roxo, ela também não tem... Também não é só isso, às vezes não é só a vaidade, às vezes também a vergonha, às vezes também a falta de condições financeiras de bancar a vida. Ela não tem o preparo necessário para ir para o mercado de trabalho por conta desse homem opressor que não permitiu. É uma soma de coisas. Agora nós temos, ao lado dessa campanha Quebra o Ciclo, nós temos dito à sociedade: briga de marido e mulher se mete a colher sim. E aí dizer o seguinte: se você ouvir o seu vizinho numa situação dessa, chamar a polícia. Bom, 7h50 já, chegamos praticamente no final. Queria fazer uma última pergunta. Tenho questionado, a população em si entende muito pouco do mecanismo justiça, né? do exercício do direito. E a gente tem notícias tem inundado a mídia toda com processos arquivados e as prescrições por conta de, no prazo legal, não ter sido dado andamento nesse processo. E a população, já por não entender, e quando vê uma notícia dessa, fala: nossa, mas espera aí. E olha os crimes. Normalmente tem erário no meio, né? Tem crime ambiental no meio, né? E essas pessoas não deixou de responder o processo porque simplesmente foi arquivado ou porque prescreveu. Como é que diz para a população de uma maneira geral? Falou: não, olha, a justiça está sendo feita sim. Porém, isso acontece por causa disso. Como é que faz? Como faz? Bem, primeiro nós, sem querer isentar o condutor, quer dizer, o presidente do processo, que no caso é o juiz. Mas eu quero dizer que o conjunto de leis propicia isso. Ontem, eu não sei quem me dizia que há 15 anos fulano de tal estava protelando o trânsito em julgado de um processo com medidas. Ele entrava com embargos, ele entrava com não sei o quê, enfim, para não transitar em julgado o processo. O juiz pode aceitar ou não, né? Pode aceitar ou não. Agora, o que é que também ocasionou nesse desfecho que você está dizendo? O processo físico. Hoje nós já conseguimos, nós temos 100% do processo digital. Hoje nós podemos e temos condições de dizer que o processo vai caminhar mais célere. Isso é uma realidade que você falou. Nós já penalizamos alguns magistrados por conta dessa situação de prescrever andamento de processo na sua vara. E temos sistematicamente feito correções. Agora, por exemplo, nós tivemos uma correção nacional, inclusive em segundo grau de jurisdição, que foi do Conselho Nacional de Justiça, onde a gente pensa que eles vêm aqui para apenas fazer uma visita cordial. De cordial não tem nada, primeira coisa. Segunda coisa é que nós podemos dizer que eles de fato fazem a correção. Eles sorteiam aleatoriamente alguns gabinetes e de lá eles vão buscando processo por processo porque ele está lá há mais de 100 dias. Muito bem. 7h53, quero agradecer bastante aqui a sua presença. Obrigado por ter disponibilizado seu tempo para nós aqui da Jovem Pan. E desejar que em breve volte. Maria Helena Povas, muito obrigado. Muito obrigado, Lourenberg, obrigado Vinícius, foi um prazer estar aqui com todos. Obrigado, Vinícius, obrigado, Lourenberg. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Vinícius, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, presidente, e obrigado, amigos ouvintes, e até amanhã. Obrigado, Lourenberg, Paulo, Johnny, nossa desembargadora, né, presidente do TJ, desejar muito sucesso sempre, né? Muito obrigado. Que continue adiante, segurando os auxílios, lá também da turma que pressiona para aumentar os auxílios também lá, né? Também, se citar a Mariane, colega nossa, né, da mídia, assessora de imprensa lá do TJ, que está aqui conosco, aqui no estúdio. Um abraço a todos e até amanhã de manhã. Muito bem, 7h54, voltamos. Olha aqui, como nós estamos também sendo filmados, vou trazer aqui, ó. A presidente trouxe para a gente o segundo prêmio, juíza Viviane Vieira do Amaral,
do Conselho Nacional de Justiça, concedendo aqui o segundo prêmio para o Botão do Pânico TJMT, vencedora na categoria Tribunais. Foi agora, 30 de agosto, 2 dias atrás. Parabéns aqui, isso deve encher de orgulho a Justiça do Estado de Mato Grosso, e parabenizar a senhora mais uma vez. Tem a câmera aqui, a senhora pode até, para quem está nos assistindo, ver aí o prêmio. Nós citamos o prêmio, a senhora trouxe o prêmio aqui, muito obrigado. Eu não sabia que a senhora tinha trazido, senão tinha pedido para que a senhora exibisse antes. Mas de qualquer forma, voltamos então amanhã às 6